Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte do tema de hoje do vídeo, né? O que é que a gente falou aí, pessoal, na primeira parte aí? Vou tomar um suco aqui de manga. Manga é bom, né, pessoal? Esse dia eu falei, parece que eu fui no vídeo de outro, eu falei sobre o suco de manga, né? Hoje apareceu manga, tá vendo? Só foi eu pensar, a manga apareceu. Graças a Deus, tá? A minha mãe fez aí um suco aí, tá geladinho. Tá bom de se beber, tá? Mas o que nos interessa é o quê? É o alimento espiritual aqui, né, pessoal? Então, o que é que a gente viu aí, o tema de hoje que a gente viu na primeira? O que é a saudade espiritual? Então, o que é isso, pessoal? Saudade espiritual. Ele diz que a saudade espiritual se refere a um sentimento profundo de anseio ou nostalgia, né? Que transcende o plano físico. Então, não é uma saudade daqui, não é desse plano físico. Então, muitas vezes associada a experiências espirituais ou conexões emocionais intensas. Esse conceito é frequentemente explorado em contexto da espiritualidade, onde as pessoas buscam compreender a natureza, a emoção, a relação a entes queridos que partiram o momento significativo da sua vida. A saudade espiritual pode também ser vista como uma forma de conexão com o que é sagrado, então com Deus, e a transcendental, refletindo a busca pelo significado e propósito. Então, é isso, pessoal. A saudade da gente é aquela saudade de a gente se conectar com o sagrado, com o nosso Deus, tá? Com a nossa essência espiritual, tá? Com o nosso Deus, com a nossa essência espiritual, tá, pessoal? Então, foi isso que a gente viu aí na primeira parte, tá? Tô dando aqui uma leve passada por cima do que a gente falou na primeira parte, tá, pessoal? Então, aonde foi que a gente parou aqui, pessoal? Vamos ver aqui. Cadê? A gente parou aqui. Segunda parte. Vamos continuar. Ele fala: o que não podemos pensar é que a morte pode ser a solução do nosso problema em momento de desespero. Então, pessoal, na hora que a gente entrar naquele momento de dificuldade aqui nessa realidade, não podemos pensar que a morte pode ser a solução, porque a gente não pode destruir esse corpo para que a nossa consciência saia daqui, porque não vai sair. Você vai ficar só sem um corpo, você vai ficar preso a essa vida. Porque é uma coisa errada você fazer isso. Não é uma coisa que é determinada por Deus, tá? A morte tem que ser uma coisa determinada por Deus. Quando você aflige, então por isso que pessoas que atentam contra sua própria vida, tá, pessoal? Ele não vai passar de fase. Ele perdeu o jogo. Ele não aguentou a pressão aqui do jogo, tá? Da evolução, não entendeu, tá? E aí saiu do jogo. Só que você não passou de fase. Você ficou preso aí. Ficou nas regiões baixas, dimensões inferiores do umbral, né? Tem até alguns espiritualistas que falam que foi para essa dimensão, uma dimensão do suicida, né? Aquelas pessoas que atentaram contra a própria vida. Você perdeu o jogo. Então ele fala: o que não podemos é pensar que a morte pode ser a solução de nosso problema em momento de desespero. Isso é uma ilusão. Então, a sua consciência está entrando em uma ilusão pensar que é isso aí. E tem muitos do que cometeram, atentaram contra a sua própria vida, né, pessoal? Entraram nessa ilusão porque não tinha conhecimento disso. Porque ele estava achando que ele
é essa casca aqui. Ele era o ego, tá? Mas ele não era. Quando ele viu que ele tirou a vida, que ele ficou preso à consciência dele, ele disse: eu não morri ainda, estou aqui vivo. Você só tira, você só saiu do corpo, tá, pessoal? Então, quando ele viu isso, aí já era tarde. Já cometeu, ele destruiu o veículo dele, né, de manifestação nessa realidade. Ainda ficou preso na realidade espiritual dessa realidade, que é chamado de umbral, mundo espiritual, né? O mundo chama de inferno, de várias coisas, tá? Então ele ficou preso aí. Então ele viu que não adiantou nada e talvez aumente até o seu sofrimento, tá? Aí ele fala, como diz antes, a vida continua. Se você sofre aqui e tenta aliviar esse sofrimento com o suicídio, está cometendo um grande erro, pois seu sofrimento será muito pior no plano astral. Então, será muito pior do que aqui, tá? Então, sofra aqui, tá, pessoal? Busque a solução aqui, tá? Por isso tem terapeuta, tem pessoas que podem acolher você, tá? Eu não estou entendendo, eu estou assim, a mente está vindo esses pensamentos. Como é que pode me ajudar? Pessoas vão me ajudar, pessoal. Mas tem pessoas que ficam aquilo, né? Aí não conta, aí fica, aí tá achando que a solução vai ser. Ainda vem um espírito, né? Faça isso, você vai acabar seu sofrimento. O espírito do engano vem, coloca no ouvido, vai, faça isso. Aí o cara vai lá e aí não acaba o sofrimento nenhum, pior o sofrimento dela, né? Aí ele fala, quando a saudade e o sentimento sublime se vivenciado de forma equilibrada, nos mantém conectados a quem amamos. Sentimos a saudade porque mantemos um espírito que partiram vivo em nossa lembrança, pois eles, de alguma forma, fizeram a diferença positiva em nossa vida. Mantê-lo vivo em nosso pensamento é o sinal de gratidão. Então, você mantém seu pensamento conectado àquela pessoa que partiu, tá? A saudade desse lugar. Você mantém, porque você está conectado. Porque quando você deixar, você vai para esse lugar, tá? Aí ele fala, essa saudade espiritual pode nos impulsionar a refletir sobre a nossa jornada evolutiva e o despertar uma maior consciência sobre o nosso propósito de vida. Então, esse saudade, ele é o impulso que vai fazer a gente refletir o que é que a gente está fazendo aqui. Será que estamos evoluindo? Será que despertamos? Será que estamos no nosso propósito? Porque é isso, pessoal, tá? Aí ele fala, ela nos lembra que somos seres imensamente conectados e que nossa experiência se estende para além do limite físico. Então, essa saudade se estende além do limite físico. Não é uma saudade daqui, né? A saudade nos convida a explorar essa conexão e buscar a compreensão sobre nossa origem e encontrar resposta para a inquietude que surge em nossos caminhos. Então, pessoal, como é que se diz? A inquietude que surge no nosso caminho, tá? Começou a gritaria da minha mãe, ó. Ela só começa a gritar quando eu tô gravando, tá, pessoal? Ela quieta aí. Então, esse é um convite, né, pessoal? Deus está nos convidando, quando a gente está sentindo isso, a essa conexão, a buscar a compreensão sobre a origem, sobre nossa origem, e a encontrar resposta para a inquietude que surge em nosso caminho. Então, é isso que acontece com a gente, tá, pessoal? Aí a gente respondeu a pergunta, não foi, pessoal? E por que temos que atender esse chamado anseio da nossa alma? Por quê, pessoal?
Porque para a gente compreender, né, atender a resposta da nossa jornada evolutiva e encontrar a origem para essa inquietude do nosso caminho. Então, porque esse fazendo você aquele sentimento de saudade é uma inquietude para que você se movimente até o seu propósito de vida, tá, pessoal? É a sua consciência sentindo, você sente falta do lugar, da frequência do lugar, de tudo, tá? Então, a gente temos que atender esse chamado, tá? Quando você sentir isso, atenda, não endureça, tá? Aí ele fala, será que a Bíblia fala sobre essa saudade espiritual, pessoal? Será ou não? Será que os apóstolos sentiram saudade ou não? Vamos ler aqui, né? João 16, 22. Assim acontece com você. Agora é a hora de tristeza para vocês. Mas eu verei outra vez e vos se alegrarão. E ninguém tirarão essa alegria de vocês. Então, o que é que Cristo fala aqui? Que aquela hora é tristeza porque ele ia embora. Mas eu o verei outra vez. Então, outra vez, vocês vão me ver, vão se alegrar e ninguém vai tirar a alegria de vocês, tá? Então, Cristo prometeu, pessoal, tá? Que ele ia ver de novo os apóstolos, prometeu para os apóstolos. E o que, pessoal? E o Espírito de Deus, tá? Veio para os apóstolos, o qual confortaram ele, para ele entenderem a caminhada dele, ele cumprir o que foi determinado, eles cumpriram, né? Depois, quando eles deixaram o corpo, né? E foi até de coisas trágicas, né? Eles estão agora com Cristo. Aí o que mais, pessoal? Filipenses 1, versículo 8. Deus é a minha testemunha de que tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo. Então, pessoal, você via que Paulo estava com saudade de todos os irmãos, tá? Com a profunda afeição de Cristo. Então, ele tinha saudade. Os apóstolos sentiam, tá? Porque ele estava preso, estava em outro lugar, então ele estava lá. Mas ele disse que estava conectado com os irmãos. É que ele fala aqui em Colossenses 2, versículo 5. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, tá vendo? Em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como estão firmes a fé que vocês têm em Cristo. Então, o que é que o apóstolo Paulo escreve, pessoal? Então, fisicamente, os apóstolos não estão aqui com a gente, mas em espírito eles estão. Então, quando a gente lê a carta dos apóstolos, a gente tá lendo aqui as cartas dos apóstolos, vocês vêm assistir aqui. Então, você está na reunião dos espíritos, porque a reunião da igreja é espiritual, pessoal, não é física, tá? É isso que os preteristas têm que entender. Não foi daquele tempo, já passou. Não tem mais, tal. Agora não existe mais, não tem mais essas coisas. Não existe isso, a gente é um espírito, é uma consciência. E não existe tempo para o espírito, tá? Então, toda vez que a gente lê, porque o que é que Paulo enviava para os irmãos? Essas cartas, né? Que é conhecido como a carta que os apóstolos enviou aos irmãos que estavam nessas regiões aí, em Colossenses, Filipenses, né? Então, mas ele está dizendo que, porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente. Como é isso, pessoal? Como é que
Então, pessoal, o que é espírito? Então, palavras são espírito. Então, quando os irmãos começam a ler a carta dos apóstolos, o que o apóstolo queria, então, ele está presente em espírito. E me alegro em ver como estão vivendo em ordem, como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Então, e ele recebia a notícia e via que os irmãos estavam na firme, naquilo que o apóstolo Paulo está falando. Então, toda vez que a gente lê a carta do apóstolo Paulo, de Pedro, de João, eles estão presentes porque é a reunião dele. E Cristo também está, porque ele disse, aonde estiver duas ou três reunidas, meu nome, ali eu estou no meio dele. Entende, pessoal? Essa é a reunião espiritual, tá? Então, será que os apóstolos estão em espírito aqui? Cristo está em espírito no nosso estudo aqui, simples, tá? No nosso canal simples, quando vocês vêm assistir aqui, pessoal, ele está presente aqui. Por isso que eles falam ao seu coração. O Espírito de Deus fala ao seu coração quando você assiste, tá? Então, a reunião é espiritual, tá? Aí o que mais? 1 Tessalonicenses 3, versículo 6 até o 10. Vamos ler aqui. Agora, porém, Timóteo, acabo de chegar da parte de vocês, dando boas notícias a respeito da fé e do amor que você tem. Ele nos falou que você sempre guarda boa recordação de nós. Desejamos vermos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmão, em todas as nossas necessidades, tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Então, o interesse de Paulo é que as pessoas ficassem firmes naquilo que ele estava ensinando, na frequência da espiritualidade. Porque um dia ele ia ver esses irmãos, tá? Estão firmes no Senhor. Entende? E aquilo alegrava Paulo. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês? Por toda a alegria que temos diante dele, por causa de vocês. Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-lo pessoalmente e suplicar o que falta à sua fé. Então, ele orava a Deus, suplicava, mas não era o propósito dele voltar lá para ver os irmãos. Ele deixou lá e a Dimeu estava enviando carta, porque ele estava em outro propósito. E ele foi para Jerusalém, foi preso e depois foi morto, né, pessoal? Vocês sabem da história, tá? E uma morte muito horrenda, né, pessoal? Mas é isso. Ele mesmo já declarou: o viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Então, ele disse: combati o bom combate da fé, guardei a fé, né? E vou seguir a minha jornada da consciência. Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Filipenses 4:1. Portanto, meu irmão, a que amo e de que tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, o amado. Então, ele tinha saudade, tá? Ele, portanto, irmão, que amo e que tenho saudade, tá? Ele estava longe lá dos irmãos, tá? Mas estava mandando carta, demonstrando permaneça firme, que a gente vai se encontrar um dia. Firme no Senhor, ó amados. Tá? Você vê que Paulo amava os irmãos, tá, pessoal? Pelas cartas aqui você vê e os irmãos amavam Paulo, tá? Que tanto chorou copiosamente quando ele foi para Jerusalém, que o Espírito revelou que ele ia morrer. Ele ia deixar essa realidade. Os irmãos choraram. Mas vão se encontrar, tá, pessoal? Aí, o que é que ele fala? 1 Tessalonicenses 2,17. Nós, porém, irmão, privado da companhia de vocês,
por breve tempo em pessoa, mas no coração esforçamos ainda mais para vê-lo pessoalmente, pela saudade que temos de você. Então, ele diz que está privado pessoalmente, né? Por um breve tempo. Por quê? Pelo tempo que estamos aqui, mas que vamos ter a reunião espiritual, vai se encontrar, tá? Então, mas não no coração, esforcemos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de você. Então, ele estava se esforçando, mas não era a vontade de Deus. Mas vamos ver os irmãos, vamos ver aí. Paulo ele está presente espiritualmente toda vez que a gente lê a carta dele, João, Pedro, tá? Tiago, a gente lê essas cartas, ele se faz presente no culto a Deus, tá, pessoal? Na reunião dos espíritos. Então, quando a gente está lendo, esses espíritos se faz presente. Aí o que mais, pessoal? Romanos 1, versículo 9 e 10. Vamos ler. Deus, a quem sirvo de todo o coração, prego o evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minha oração. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto um caminho para que eu possa visitar. Eu não orava a Deus para pedir, tá? Mas é isso, ele disse, eu não estou fisicamente aí com você, mas eu estou espiritualmente, em espírito. Quando você lê a minha carta, porque na carta tem o espírito, tem o magnetismo. Então, por isso, pessoal, eu digo leia, pessoal, porque você ali, a reunião espiritual, porque tudo aqui é espiritual que está escrito na Bíblia. Então, quando você está lendo, tá? Não é reunião física, é espiritual, tá? Quando está lendo as cartas, então, você está tendo comunhão espiritual. Entende, pessoal? É claro, tá? Aí o que mais? Romanos 1, versículo 11 e 12. Anseio a fim de compartilhar com vocês alguns dons espirituais, para fortalecer-vos. Isto é, para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. Então, Paulo desejava, porque ele queria dons espirituais, né? Coisas espirituais, mas ele escreveu isso ensinando aos irmãos, tá? Porque ele não pôde estar junto por causa da situação, né? Que ele estava sendo perseguido, foi preso, até matar ele. É isso aí, pessoal, não tem o que fazer, tá? Mas ele estava na reunião dos irmãos. Ele disse, eu não estou fisicamente, mas eu estou espiritualmente. Eu estou participando da sua reunião. Quando vocês aí estão juntos, aí lendo a carta, estão aí meditando, orando, vocês estão aí, eu estou junto aí também com você. Nossa reunião, Paulo, Tiago, né, Pedro, João, Cristo estão aqui, tá, pessoal? Aí, 2 João 1:12. Tenho muito que escrever a vocês, mas não é o meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-lo e falar com vocês face a face, para que nossa alegria seja completa. Então, João também, né? Ele estava escrevendo para os irmãos, porque ele estava preso lá na ilha de Pátimo, né? Aquela coisa. Então, ele queria ver os irmãos também face a face, para que a alegria dele seja completa, tá? Então, essa alegria vai se completar nesse lugar, pessoal. É só a gente continuar na frequência que esses apóstolos de Cristo estão nos ensinando, pessoal, tá? O que mais? 2 Timóteo 1:4. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que minha alegria seja completa. Então, Paulo também falando para Timóteo.
Eu lembro da sua lágrima quando eu fui embora, tá? Mas para que a minha alegria seja completa, tá? Eu desejo vê-lo, tá? Então, vai ver no agora em outra realidade, tá? Porque essa foi impedida. Aí o que mais? Atos 21, versículo 13. Então Paulo declarou: por que fazem isso? Não chorem, pois assim fazendo, parte meu coração. Então, ó, os irmãos, Paulo estava se despedindo, os irmãos estavam chorando. Por que faz isso? Não chore, porque assim você parte meu coração. Assim eu não vou aguentar. Eu tenho que cumprir a minha missão, pessoal. Eu tenho que ir. Não, não vai, Paulo. Você vai morrer. Você vai morrer. Eu tive um sonho. Você não vai. Nossa, é difícil, tá, pessoal? Esse momento não é fácil, tá? De saudade, de partida, ainda mais aquelas pessoas que a gente ama, né? Quer ver bem, né, pessoal? Não é fácil, mas é isso. Então eu disse: não faça isso, pois assim fazendo, parte meu coração. Eis que estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Então ele estava indo lá. Foi aonde ele foi preso e morto, né, pessoal? Não é fácil, pessoal. É a missão dele. Ele disse: eu estou pronto, tá? Ele disse: eu estou pronto, não apenas para eles me amarrarem, né, me torturarem, fazerem tudo, mas eu estou pronto também a morrer em Jerusalém, pelo nome do nosso Senhor Jesus. É muito, muito difícil, né, pessoal? Mas é isso, cumpriu a missão dele. Por isso que ele combati o bom combate, guardei a fé, né? Cumpri a minha carreira. Então, cumpriu o propósito dele aqui. É isso. E a gente tem que entrar no nosso propósito também, tá, pessoal? Faz parte, tá? Do jogo, tá? Aí o que mais? Salmo 84, versículo 2. A minha alma suspira, sente muita saudade do templo do Senhor. Meu coração e meu corpo vibra de emoção quando me aproximo do Deus vivo. Então, é isso, tá, pessoal? Para a gente não sentir saudade desse lugar, a gente tem que se aproximar da nossa do Senhor, tá, pessoal? Para que a gente se aproxime do Deus vivo. Então, é a conexão que a nossa alma vai ter com a nossa essência espiritual. Então, essa é a essência espiritual que a gente se conecta com Deus. Então, a alma está suspirando. Então, o que é isso? É aquela saudade impulsionando você para se aproximar do Deus vivo, tá, pessoal? É isso, pessoal. E a gente tem que atender, é a minha pergunta. E por que temos que atender o anseio da o suspiro? Porque a gente vai se aproximar de Deus. É assim que ele está chamando a gente. E muitos, tá, pessoal? Muitos têm sentido isso, tá? Se você tem sentido o toque, não resista, tá? Eu até uma música, né? Sentir o toque, né? Sentir o toque do chamando você para o trabalho espiritual, para você se afinar a frequência espiritual. Não resista, é o chamado, é como Paulo falou. Irmão, não faça isso, está partindo meu coração. Eu tenho que atender meu chamado. Eu tenho que entender, eu sei que a gente vai se ver ainda. Se a gente não se vê aqui nessa vez, a gente vai se ver em outra realidade. Então, Paulo estava falando isso para os irmãos, tá, pessoal? E o importante é a gente cumprir a nossa missão, cumprir a nossa carreira aqui, tá? Como Paulo falou, né? Aí o que mais, pessoal? Filipenses 3, versículo 20 e 21. Vamos ler. A nossa cidadania, porém, está no céu.
olha o que Paulo está escrevendo, pessoal. De onde esperamos ansiosamente o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder que nos capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará o nosso corpo humilhado, tornando semelhante ao seu corpo glorioso. Então, pessoal, pelo poder que capacita, né, o seu chamado, Cristo colocou todas as coisas debaixo do domínio. E ele transformará o nosso corpo humilhado, esse corpo de carne, tornando semelhante a seu corpo glorioso. Então, o corpo de glória. A gente vai ter isso. Então, ele vai nos conceder transformar esse corpo para a gente passar para outra dimensão, para a gente estar em várias realidades. Esse corpo de Cristo é um corpo agora glorificado, pessoal. É um corpo glorioso, tá? Então, nós vamos ter isso se permanecermos, né, pessoal, na frequência que Cristo quer, tá? Aí o que é que ele fala mais? Colossenses 3, versículo 2. Mantenha seu pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Então, seu pensamento tem que estar nas coisas do alto. Você cumpre a sua missão aqui, mas seu propósito é outro. Como é que se diz? Sua cidadania está no céu, não é aqui. Tá, pessoal? Aí o que mais? Salmo 73, versículo 25 e 26. A quem tem no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. Então, o Senhor está no céu, Deus está lá. A ti o meu corpo e meu coração poderá fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Então, é isso, pessoal. A gente tem que se conectar à nossa essência espiritual, que a gente se conecta com Deus. Porque quando deixarmos o corpo, o veículo que a gente usa aqui, a gente já vai estar com Deus. A gente vai para esse lugar que a gente sempre sonha. Porque quem que dá esse sonho a gente? Por que a gente sonha com um lugar desse? Ah, tá num lugar tão lindo, era uma paz, era... Por que a gente, pessoas contam esse relato? Várias pessoas, tá? Por que isso, pessoal? Porque é o chamado de Deus, tá, pessoal? Para a gente voltar para esse lugar, nossa consciência, tá? Porque vocês sabem aqui no estudo que a gente estuda, né? Você sabe que a gente é a consciência, não é? Eu já ensinei isso aqui em vários vídeos, tá? Aí ele fala, João 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muito aposento, muita morada, né? Se não fosse assim, eu teria dito, não teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. Então, Cristo foi para preparar o lugar. E aí? Será que você quer ir para esse lugar onde Cristo está ou não? Entende, pessoal? É uma decisão sua, tá, pessoal? O chamado é se você atende ou não. Então, essa saudade vai bater se você vai atender ou não. Aí vai depender de você. O que mais? 1 Coríntios 2, versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, nem ouvido viu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, nem ouvido, nem ninguém, tá? A gente só tem relance desse lugar, aonde é um lugar maravilhoso, tá, pessoal? E Paulo deu uma experimentadinha lá, ele foi até o terceiro céu para dar aquela experimentadinha, mas voltou, tá? Por isso que ele tá com saudade lá do céu. Tá? Aí, aí ele fala, Isaías 66, 1.
Assim diz o Senhor: o céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Então, que casa vocês vão fazer aqui para Deus? Quando esses pastores ficam falando, aqui é a casa de Deus, venha, irmão, venha para a casa de Deus. Porque o céu é o trono de Deus e a terra, toda a terra que você é o estrado dos pés de Deus. Olha o que Deus está falando, pessoal. Para Isaías, que espécie de casa vocês me edificaram? Qual é a casa, qual é o maior templo que tem aqui no mundo aqui? Não cabe a presença de Deus. Este é o meu lugar de descanso. Então, é a casa feita pela mão de Deus. Então, é seu coração. Então, é aonde ele quer habitar. É aí que Deus quer habitar, pessoal. Porque Deus não cabe nenhum templo, nenhum negócio, pessoal. Não passa isso pela sua mente. Mas ele quer morar em cada coração que ele criou, né? O nosso ser, né, pessoal? Então ele quer estar em cada ser humano, tá? E isso que as pessoas não entendem, tá? E ainda, por mais que a Matrix destupou tudo aí, tá, pessoal? Fez você olhar para fora e não para dentro, tá? Então destupou tudo, né? Aí ele fala, Apocalipse 21, versículo 3 e 4. Ouvi uma forte voz que vinha do trono dizendo, agora o tabernáculo de Deus está com o homem, como os quais eles viverá. Eles serão seu povo, o próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, como é que se diz? O tabernáculo de Deus está com, tá? Cristo aí está com a gente. E ele será o seu povo e o próprio Deus estará com ele e ele será seu Deus. E vai enxugar toda a lágrima, pessoal. Então vamos para um lugar onde não vai ter tristeza, choro, nem dor, nem morte. Tá, pessoal? Esse é o que Deus tem preparado para a gente, tá, pessoal? Aí é o que mais, pessoal? Apocalipse 21 até o 27. Vamos ler aqui para a gente entender, né? Aí ele fala, as 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Então, não existe templo lá, tá, pessoal? Cadê a igreja? Não tem igreja lá, não tem templo, tá? Não vi templo algum na cidade, então não tinha templo. Aí o que? A cidade não precisava de sol nem lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus iluminava. Então, essa cidade não tinha sol nem lua, como aqui a gente tem, porque para iluminar o dia é o sol. A gente tem aqui, hoje até está fazendo um solzinho bonito hoje, tá? E ele também não viu lua de noite. É o cordeiro, é a sua candeia. Então, quem é o cordeiro, pessoal? Quem é que era o cordeiro que João falou? Você sabe quem é, né? Aí ele fala, as nações andarão em sua luz. Então, aquele povo de toda a nação vai andar na luz desse cordeiro. E os reis da terra o trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Então,
não vai haver escuridão, tá, pessoal? Porque isso aqui tem dois significados. Não vai haver mais treva nesse lugar, tá? A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro. Então, nessa cidade não tem algo impuro lá, pessoas impuras. Nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso. Não pode. Por isso, se você está nessa frequência, você não vai para essa cidade. Não pode. É proibido. Você é proibido entrar lá, tá? Aí ele fala, mas unicamente aquele cujo nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, você está em conexão, você está escrito, você foi selado com o Espírito, tá? De Deus, está escrito lá no livro do Cordeiro. Então, quem é o Cordeiro? Cristo, né? Ele foi o Cordeiro que foi imolado, tá? Então, só aquele que está escrito vai estar nessa cidade. Agora, faz você pensar, nossa, será que eu estou escrito? A sua frequência vai dizer, pessoal. Se você está impuro, está praticando coisa envergonhada, está enganando pessoas, tá? Todos enganadores, não vai fazer parte. Você não vai fazer parte do livro da vida do Cordeiro. Veja, é só você reparar a sua frequência. O que é que você está fazendo, pessoal? Por isso, pessoal, você acha que eu vou enganar aqui uma pessoa por causa de nada aqui na internet, por causa de dinheiro, como os pastores? Olha o que os pastores estão fazendo, pessoal. Eles não sabem o que estão fazendo. O espírito maligno estão enganando eles aí e vão perder uma coisa maravilhosa. Nem que olhos viram, nem que jamais viu, nem penetrou no coração humano. Vai perder isso, tá? Aí ele fala, 2 Coríntios 5:1. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena, então, o nosso corpo, né, em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mão humana. Então, se for destruído temos um edifício, uma casa que está preparada no céu, não construída por mão humana. Então, você entende, pessoal? Paulo sabia disso, é por isso que ele não teve medo de ir lá para Jerusalém, encerrar a carreira dele. Os irmãos ficaram chorando, não, Paulo, ai, não vai não, Paulo, ai, meu Deus, você vai morrer, Paulo, ai, meu Deus. Eles, irmão, não faça isso, senão meu coração, você quebra o meu coração, você chorando assim, tá? Eu tenho que cumprir a minha carreira, o que eu vim fazer aqui, tá? É duro, né, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? 2 Coríntios 12:1 até o 4. É necessário que eu continue a me gloriar com isso, ainda que não ganhe nada com isso. Passarei a visão e a revelação do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Foi ele, tá, pessoal? Porque ele não quer se gloriar, tá? Se for no corpo, fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Sei que o homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouvi coisas indizíveis, que não pode ser dita, né? Coisas que o homem não é permitido falar. Então, viu coisa lá, pessoal, que é isso que está acontecendo. Então, quem foi? A consciência dele, tá, pessoal? Porque ele foi arrebatado. Então, foi tirado do corpo, tá? Ele diz que não sabe se foi no corpo, então ele não sabia, porque ele estava vendo as coisas com tanta realeza, tá?
que parece que eu estou no meu corpo, eu estou no meu corpo ou não estou? Ele não sabia, tá? Não, é brincadeira, tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal? Salmo 103, versículo 19. O Senhor estabeleceu o seu trono no céu e como rei domina sobre tudo que existe. Então, o trono de Deus está nesse lugar, tá, pessoal? No céu, né? É conhecida como céu, dimensão, né? Vários nomes é dado. Aí ele fala, Mateus 6, 20, 21. Mas acumule para vós tesouro no céu. Então, pessoal, olha o que Cristo fala para os discípulos. Como é que você acumula tesouro no céu? Vai arrancar o tesouro aqui da terra e vai juntar para levar para o céu? Você entende, pessoal? Como é que você entesoura a sua alma para o céu? Você entrando na frequência. Então, esse é o seu tesouro. O tesouro é a sua alma. Por isso que ele disse: o que é que o homem pode dar para a sua alma? O que é que o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É o seu tesouro, pessoal. Então, acumule para você tesouro. Trabalhe a sua alma. Trabalhe a sua frequência. Para você ir para o céu. Onde a traça e o ferrugem não destrói, onde o ladrão não rouba e nem furta. Pois onde tiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, aí está a sua alma. Está pegada a isso. Então, se você está pegado às coisas aqui do tesouro da terra, você vai ficar aí. Até sem corpo, tá? Vai ficar aí. Preso de junto do ouro, ó. Aqui foi tudo meu ouro. Aí ele é um fantasma, tá ali assustando as pessoas não pegar o tesouro. Pessoal, meu Deus. E tem muitos que ficam assim, tá, pessoal? Aí ele, Salmos 11, versículo 4. O Senhor está no seu tempo, no santo templo. O Senhor tem o seu trono no céu. Senhor, olha e observa. Seus olhos examinam os filhos dos homens. Então, o Senhor está lá e está observando tudo, tá, pessoal? Os filhos dele aqui na terra, para ver o que os filhos dos homens estão fazendo. O que mais? 1 Reis 8, 27. Mas será possível que Deus habita na terra? Ou o céu, mesmo o mais alto do céu, não pode conter? Muito menos este templo que construíste. Então, olha o que fala lá em 1 Reis, pessoal. Você acha que Deus está morando aí nesse templo que você construiu? É o que esse pastor fica falando para vocês. Deus está aqui, irmão, nessa igreja, venha. E até briga com os outros. Deus não está lá naquela igreja, venha para a minha. É a minha que Deus. Nossa, pessoal, e isso só é evangélico, tá? Que diz que lê a Bíblia e estuda, tá? Eu não tenho certeza disso, tá? Ele fala, mas será possível que Deus habita na terra? Será que Deus está habitando? Ou o céu, mesmo o mais alto do céu, não pode conter. Então, mesmo o mais alto do céu aí, tá? Não pode conter a presença de Deus, pessoal. Agora você diz que é no templo lá que você construiu que Deus está habitando. É um engano muito grande, tá, pessoal? É maior do que até Deus esse engano. Só não é maior do que nosso Deus, né? Esse engano só não é maior do que se fosse maior, a gente tava perdido, tá? Aí o que mais? Salmo 115, versículo 3. O nosso Deus está no céu e pode fazer tudo o que lhe agrada. Então, se Deus está no céu, pessoal, e também no seu coração, se você permite que ele faça morada no seu coração, tá, pessoal? Aí ele vai estar com você aqui também na terra, tanto na terra como no céu. Então, é a oração do Pai Nosso, né? Pai nosso que está no céu,
santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. É claro, pessoal, está claríssimo, tá? O que mais? Lucas 15, versículo 7. E digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisa de arrependimento. Então, a alegria que está lá no céu, os anjos, né? Quando há um pecador que se arrepende, pessoal, de coração. Ele disse, esse daí vem morar no céu, né? Esse daí vai vir para a nossa família. Então, por isso que os anjos se alegram, tá, pessoal? O que mais? Mateus 5, versículo 11 e 12. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra você. Alegre-se, regozije-se. Será que a pessoa se alegra, pessoal? Pois grande é a sua recompensa no céu. Então, pessoas que estão sendo perseguidas aqui, tá? Caluniada, insultada, tá? Porque está falando da espiritualidade de Deus, tá? Então, a recompensa dela é grande. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de você. Então, estava falando isso para os discípulos. Olha, a mesma forma que aconteceu com os profetas, vai acontecer com vocês, tá? Então, estejam preparados. Por isso que Paulo estava preparado, tá? Aí ele fala, Marcos 12, 25. Quando os mortos ressuscitar, não se casa nem se dá em casamento, mas são como os anjos no céu. Então, quando a gente ressuscitar com o corpo glorificado, tá, pessoal? Não vai ter mais casamento vamos ser como um anjo no céu, tá? Que mais? Hebreus 9, 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mão de homem. Então, quando Cristo está ali, Cristo não entrou no santuário. Por isso que ele foi sacrificado fora do templo, né? É uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no céu para agora se apresentar diante de Deus a nosso favor. Então, por isso que ele está lá intercedendo por nós, tá? Entrou no céu, está diante do Pai, intercedendo por nós, tá? Por isso, quando a gente entra nessa frequência, a gente entra na intercessão de Cristo para que a gente chegue a Deus, tá? É por esse amor, tá, pessoal? Nossa, isso é muito forte, tá, pessoal? Aí o que mais? Apocalipse 2, versículo 7. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aos vencedores darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, vai dar o direito de a gente comer dessa árvore da vida, né? Que foi tirado na hora que Adão lá, né? Ele comeu da árvore do conhecimento do... Então, foi tirado o direito dele comer dessa. O que mais? 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarindo e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles na nuvem ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Então, olha o que vai acontecer, pessoal. É isso que cadê que os preteristas, isso já aconteceu? Não aconteceu. Porque o que ressuscitaram em Cristo, né? Não foram arrebatados. Né? Eles ficaram aqui, o que Cristo ressuscitou, né? Naquele tempo dele, morreram. Voltaram a perder o corpo de novo. Entende que essa ressurreição é diferente, pessoal? Aí o que mais? 1 Timóteo 6, versículos 7 e 8. Porque não torcemos para
torcemos para este mundo e é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, o sustento e como nos cobrir, estejamos contentes com isso. Então, quem é que está falando? Está falando com quem aqui, pessoal? Quem é que não trouxe nada para esse mundo? A gente, quando veio do mundo espiritual, né? A gente não trouxe nada. A gente ganhou um corpo, ganhou uma família, ganhou tudo aqui. A gente não vai, e a gente não vai levar nada também, tá? Porque a gente veio para fazer um propósito, tá? Aquele propósito que Deus enviou a gente aqui. Mas as pessoas esquecem isso, estão apegadas aí. Muitas coisas materiais, tá, pessoal? Estão pegadas a muitas coisas. Não vai levar nada, tá, pessoal? Você vai morrer, tá? É o que o cara falou lá. Parece que as pessoas se pegam as coisas, parecendo que eles não vão morrer. Não vai adiantar, tá? Aí o que mais? Atos 1, versículo 10 e 11. E estando com o olho fito no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais disseram: varões galileus, por que está olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, adivinhe, assim como para o céu o viste ir. Então, dois anjos apareceram do lado ali, Jesus subindo ao céu, e disse assim: por que vocês estão olhando para o céu? Vá agora fazer o seu propósito, vai fazer o seu trabalho, porque ele vai voltar. Adivinha como ele subiu, ele vai vir também assim. Vocês vão ver ele, tá? Então, foi isso que aconteceu, tá, pessoal? E isso que aconteceu e vai acontecer de ele, adivinha assim, tá? Então, agradecer a vocês, tá, pessoal? Obrigado aí, tá? Obrigado pela vocês visualizarem o vídeo aí. Esses vídeos da semana aí que eu gravei, tá? Vocês ficaram empolgados, né? Vocês estão gostando aí, né, pessoal? Espero que esteja ajudando a sua caminhada, tá, pessoal? Fortalecer a sua fé para a gente continuar, tá? E estamos crescendo, né, pessoal? Cada dia, com a ajuda da espiritualidade, a gente está melhorando, tá? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!